uma onda tomou conta uma universidade cristã nos Estados Unidos. Os irmãos foram orar, as pessoas começaram a levantar as mãos para os céus, chorar, cantar louvores, ficaram ali acho que umas 2 semanas, e as pessoas começaram a vir de vários lugares, porque estavam dizendo que ali estava havendo um avivamento. Então me fizeram a pergunta, os irmãos que acompanham o canal: Pastor Jardel, qual é a sua opinião sobre isso? E quando se trata de uma opinião concernente a algo que está acontecendo em nome de Deus, eu procuro dar minha opinião através do olhar bíblico, através da palavra de Deus. E ontem, falando sobre avivamento lá em Madalena, em 2 Crônicas capítulo 29, que eu vou também trazer essa mensagem para vocês em uma outra oportunidade, mas hoje, como eu quero ser um pouco mais breve, eu quero falar sobre o maior avivamento da história da igreja. Esse é o maior avivamento e o avivamento modelo. Qualquer igreja que se diga está vivendo um avivamento, ela precisa ter essas características. Sim, mesmo que as manifestações sejam um pouco diferentes, ou variem um pouco, mas as características, elas são obrigatórias a serem desta forma como veremos. Então, o nosso intuito essa noite ao falar de avivamento, é falar de um avivamento bíblico, e trazer para vocês um modelo bíblico de um avivamento neotestamentário, para que quando você ouvir falar de avivamento, você, ao olhar através do que você vai aprender aqui hoje, você possa identificar: isso sim é um avivamento, ou isso não é um avivamento. Para que quando alguém disser: olha, está tendo um avivamento em tal lugar, está tendo um avivamento em tal lugar, você possa ter a convicção e dizer: isso aí não é um avivamento bíblico, não é um avivamento bíblico, não é um avivamento pelo Espírito Santo de Deus. Isso pode ser qualquer coisa, emoção, mas não avivamento. Ou então, mesmo que todos digam ao contrário, mas você vai olhar para uma pessoa verdadeiramente avivada e você vai dizer: isso aí sim é um avivamento, mesmo que todos digam não. Mas embasado na Bíblia, você vai ter convicção do que está dizendo. Então, queridos, o texto, nós vamos ler aqui por partes. E claro que eu não vou ler o capítulo inteiro, o capítulo 2, são 47 versículos, mas já deixo aqui a dica de leitura para essa semana, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, essa dica de leitura para vocês. E diz assim a palavra do Senhor: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse avivamento, que nós vamos estar tratando aqui esta noite, ele se inicia da seguinte maneira: Jesus, no capítulo 1 de Atos, subiu ao céu e disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E exatamente 40 dias depois, já tinha dado tempo dos irmãos desistirem, dos irmãos desanimarem e, sei lá, ficarem com dúvida dessa promessa de Jesus. Eles ainda ali continuavam esperando. O que é que nós vemos aqui, aprendemos aqui, nesse primeiro ponto sobre avivamento? Esperar o cumprimento daquilo que Deus fala. Todo cristão, toda igreja que está esperando o que Jesus prometeu, está vivendo um avivamento. Se você vem na igreja porque mas é hoje porque eu estou esperando minha bênção, isso não é avivamento.
Você vem se estou aqui hoje porque eu vim fazer a campanha, eu vim mergulhar na água, no 7 mergulhos de Naamã, eu vim tomar banho com óleo da riqueza, eu vim pegar o envelope ungido, o lenço ungido, a fronha ungida, sim, alguma coisa desse tipo, mesmo que você venha fervorosamente, mas isso não é um avivamento. Você pode estar orando de manhã, de madrugada, de noite, qualquer hora, mas se você não está firmado na promessa, esperando o cumprimento da promessa do que Jesus falou, você não está vendo avivamento. O crente que está vivendo o verdadeiro avivamento, esperando aquilo que Jesus prometeu, porque ele sabe que ele é fiel para cumprir. Você continua esperando o que Jesus prometeu? Sim ou não? Então você está vivendo um avivamento. Eu posso não ver aqui esta noite pessoas falando línguas. Eu posso não ver aqui esta noite pessoas sapateando, pessoas rodopiando, pessoas dançando, como também não vejo aqui nesse texto. Mas além daquilo que eu posso ver, mesmo você sentado aí, com toda a simplicidade, apenas ouvindo essa palavra, porque você acredita nela e sabe que ela é fiel e verdadeira, e que tudo que está escrito nela vai se cumprir. Eu estou olhando para o povo mais avivado dessa terra. E então eles estavam ali esperando o cumprimento de uma promessa. Porque o verdadeiro povo de Deus, irmão, que vive o verdadeiro avivamento, é um povo que sabe que pode passar 1 ano, 10 anos, 20 anos, o tempo que for, mas repito, tudo quanto Deus prometeu, ele sabe que irá se cumprir e ele espera. Muitas coisas que Deus nos prometeu. Deus nos prometeu que viria. Obrigado, Roberto. Jesus nos prometeu que viria dos céus para buscar a igreja. Você espera isso? Jesus prometeu que nos levaria para morar com Ele na glória, nos daria um corpo glorificado, não morre, não envelhece, não adoece, estaremos livres de doenças, enfermidades, problemas, corrupção, de tudo isso. Você espera isso? Prometeu isso. Jesus veio aqui, nos prometeu a vida eterna. Você espera isso? É isso que te motiva a crer em Cristo, se é que a fé eu posso chamar de motivação, que não é uma motivação, lógico, mas você crê em Cristo e você acredita, confia e tem certeza naquilo que está escrito? Você é daquele que olha para a Bíblia, meu Deus, será que Deus vai fazer isso mesmo? Não, é impossível, novo céu e nova terra não pode. Novo céu, nova terra, essa terra vai deixar... Não pode existir. Observe, irmãos, aprenda isso. Quando me disseram que estava havendo um avivamento lá em Asborne, Estados Unidos, e eu fui observar e olhar, a única coisa que eu pude perceber ali foi emocionalismo. Emoção. Eu disse, para esse avivamento aí se concretizar e provar que é um avivamento, eu tenho que ver alguma coisa depois do que está acontecendo aí dentro. Eu tenho que ver algo acontecer na vida desse povo quando eles saírem daí. Eles não podem passar a vida inteira aí dentro, porque nenhum avivamento na Bíblia se resumiu no povo trancado dentro de um prédio, orando, chorando e cantando músicas. Mas esse avivamento aqui, eu estava esperando o cumprimento da palavra de Deus. E aí, a própria igreja hoje, que se diz estar avivada, é culto de avivamento, semana do avivamento, congresso do avivamento, escola bíblica do avivamento, quarta-feira do avivamento, campanha do avivamento. É um povo, irmão, que prega tudo para os outros, mas menos as promessas de Cristo. É um povo que prega riqueza, conquista, teologia da prosperidade, triunfalismo, Deus vai dar, você vai vencer, vai ter isso, aquilo, outro, mas não prega a palavra de Deus. Porque não acredita, porque não espera o cumprimento dela. Então, eles não esperam o cumprimento dessas palavras, logo eles não pregam, porque não acreditam. E vão ensinar o povo a acreditar nisso, porque nós queremos o aqui e agora, em nome de Deus. Vamos pregar que Deus dá mansão, vamos pregar que Deus dá carros importados, vamos pregar que Deus dá isso, daquilo outro, porque é isso que queremos aqui agora. Não fale sobre o céu, não fale sobre o pecado, não fale sobre mansões eternas, porque essas coisas são muito transcendentes, muito distantes. Eu nem sei se eu acredito, eu quero aqui agora em nome de Deus. É isso que a igreja está vivendo hoje. O avivamento que as igrejas estão vivendo hoje é tangido às custas de músicas, como o pastor Zezinho muito bem dirigiu o culto hoje aqui de manhã, músicas emotivas, sensacionalistas e triunfalistas e antropocêntricas, que simplesmente são cantadas para bajular o coração do homem. Estamos aqui vendo homens que deixaram seus afazeres, pessoas que deixaram suas atividades, que estavam tão preocupadas em esperar o cumprimento do que Jesus havia prometido, que eles estavam focados nisso. É esse avivamento que eu quero ver na igreja hoje. É
você fazendo algo porque você acredita que você está pregando o evangelho que salva almas para a eternidade. É você se esforçando na obra, trabalhando na obra, porque você acredita. A Bíblia diz que quem trabalha para Cristo, quem trabalha para Deus, quem faz a obra do Senhor, receberá galardão, receberá recompensa. Em seguida nós vemos ali uma certa manifestação sobrenatural, a qual nunca mais aconteceu em lugar nenhum, porque nunca mais em toda a história da igreja, nesses 2000 anos, eu ouvi falar de 400 homens e mulheres reunidos, por exemplo, da nacionalidade brasileira, começar a falar inglês, japonês, espanhol, francês, sem ter estudado essas línguas. Nunca, jamais esse evento se repetiu. Mas trouxe para nós um modelo do que é ser uma igreja avivada. De fato eles estavam orando, todos reunidos no mesmo lugar. E eles estavam sentados, não tinha sentados. O verso 2 diz: estava, o lugar em que estavam sentados foi cheio. Final do verso 2, ó. E encheu toda a casa que estava sentado, não tinha ninguém rodando, né? Se espojando pelo chão, subindo parede, fazendo qualquer coisa do tipo. Não, eles estavam sentados orando, buscando a Deus. Sim, porque se tem algo que o avivamento traz, é domínio próprio, controle. É o indivíduo assumir o controle das suas próprias ações pela operação do Espírito Santo. E aqui, queridos, para a gente avançar, falaram línguas, foram cheios do Espírito Santo, e em seguida as pessoas ficaram admiradas, maravilhadas, lá para o verso 13, depois você lê o resto em casa. Pessoa maravilhada, falando com o outro, como é que eles estão falando dessas línguas e tal. No verso 13, zombaram, dizendo: esses homens estão cheios de cachaça, de pinga, de mosto, então estão embriagados. Aí agora, o segundo momento que reflete um avivamento. 14. Pedro, porém, pondo-se em pé, os 11, não chamaram as mídias sociais para lá. Aí vamos lá no cenáculo onde estavam os discípulos de Jesus, tragam as mídias, tragam os correios, tragam as redes sociais, porque está havendo um avivamento. Não, o próprio Pedro saiu de lá e foi lá para fora. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: homens judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutem as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vocês pensam, sendo essa a terceira hora do dia, mas isso que foi dito pelo profeta Joel. Aí do verso 17 ao verso 21, ele vai narrar o que Joel havia prometido. Ele está dizendo: isso aqui é o cumprimento de uma profecia bíblica. Isso aqui é o cumprimento de uma profecia antiga, que vocês estão vendo. Pronto. Mas o ponto que eu quero chegar é o verso 22 ou 23. Varões israelitas, varões quer dizer homens, né? Escutem essas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vocês bem sabem. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presença de Deus, o qual vocês o tomaram e o crucificaram e o mataram pela mão dos injustos. Observe o que é que Pedro está fazendo. Pedro sai lá do lugar que eles estão orando, vê o povo ali aglomerado, né? Gente que não é crente, gente que não é convertida, religiosa de todo jeito, e foi lá pregar para eles exortação, repreensão. O Jesus que Deus entregou e vocês abandonaram, o Jesus que Deus entregou e vocês o rejeitaram, o Jesus que Deus entregou e vocês o mandaram matar por mão de ímpios. Alguém viu isso aí no avivamento dos Estados Unidos? Alguém viu lá o reitor, alguns irmãos saindo lá para a mídia secular, dizendo para eles: vocês corruptos? Alguém viu isso, eles fazendo isso? Correu essa notícia da mídia? Lá nos Estados Unidos, no avivamento que houve agora lá, no suposto avivamento, ou no falso avivamento que houve lá. Você viu alguém lá, algum daqueles jovens, alguém chegar diante das televisões? Irmão, a mídia mundial estava lá, era a melhor oportunidade para se aproveitar e dizer: se vocês estão admirados com isso, isso aqui é o Jesus que vocês têm negado, isso aqui é o Jesus que vocês têm abandonado. Era a melhor oportunidade, Auricélio, em décadas, e eles desperdiçaram. Por quê? Porque isso não era um avivamento. E Pedro continua, quando Pedro pregando isso, verso 37, ouvindo eles isso,
compungiu-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos então, irmãos? Com a pregação de Pedro, irmão, foi tão verdadeira, a exortação, como a gente diz que no Ceará, foi um verdadeiro carão naquele povo. Jesus que vocês mataram, que vocês estão vendo aqui é o cumprimento de uma promessa bíblica. Não foi ninguém aqui que diz: eis que eu te digo, eis que eu te digo, eis que o varão está aí. Não. O pessoal não é o varão que está aí do teu lado. O pessoal tem esse negócio aí, né? Não teve nada disso. Ele disse: isso aqui é cumprimento do que está escrito. Eles exaltaram a palavra de Deus, eles glorificaram a palavra. Isso é cumprimento do que está escrito. E foram dizer: isso é cumprimento do que está escrito. E o Jesus que Deus deu para salvar você, você rejeitaram e mataram. Ele exortou, porque, irmão, porque o verdadeiro avivamento na vida do crente leva a ele pregar exortação para o povo. O verdadeiro crente avivado, ele pode não falar língua, sapatear, nem rodar, nem dar rajada de língua estranha, qualquer coisa, mas ele prega arrependimento. Onde você passar por aí, no terminal de ônibus, na porta de um colégio, na porta de qualquer lugar, de uma faculdade, do shopping, no meio da rua, numa praça, você vê um doido lá, meu irmão, de qualquer jeito que ele esteja dizendo ao povo: se arrependam, porque Jesus está voltando. Pode ter certeza, meu irmão, que você está vendo um crente avivado na sua frente, um crente que está pregando salvação. Porque a igreja avivada, meu irmão, prega salvação. A igreja avivada não está meramente: venham porque estamos vivendo um avivamento. Venham porque estamos vivendo um grande mover de Deus. A igreja avivada está preocupada com isso. A igreja avivada, a última coisa que eles estão preocupados é em dizer alguma coisa para agradar alguém, para bajular alguém, para massagear o ego de alguém, ou para agradar alguém para ficar ali com eles. Uma igreja avivada, meu irmão, que eles têm sede de pregar, meu irmão. Sim, é o pecado que o mundo está vivendo, é a exortação do pecado depravado que o mundo está vivendo. Que estão colocando todos os anos no carnaval um Jesus lá na Sapucaí, vestido de cueca, sambando. E que essa igreja que se diz avivada, meu irmão, pouco se lixa para isso. O mundo depravado, nas paradas gays, pessoas introduzindo cruz, que é um dos símbolos do cristianismo, no ânus. Pessoas travestidas, fantasiadas de Jesus, gays, beijando-se um ao outros. Filhos das trevas, servos de Satanás. Essa depravação que o mundo está vivendo, que tudo é normal, todo de desmantelo do mundo. A fulaninha, olha, o cara tiver apertado, já para mijar nas calças. Se ele for ali de trás do carro ali e for mijar ali, atentado ao pudor. Bota a mulher com os peitos de fora, pulando na Sapucaí, com a bunda de fora. Cultura. Uma geração corrompida, depravada, caída, perversa, que o restinho de temor a Deus, meu irmão, os governos das nações estão roubando, legalizando tudo que não presta, criando leis escondidas para oprimir os crentes. Enquanto isso, os babões dos políticos vão dando glória a Deus, achando que eles estão fazendo o bem. A igreja avivada, meu irmão, ela consegue enxergar o tempo que está vivendo, o momento que está vivendo, e pregar arrependimento para aquele povo. Foi o que esses crentes fizeram aqui. Eles perguntaram: o que é que nós fazemos? O verso 20, 33, o que é que nós fazemos então, varões e irmãos? Perguntaram. Aí Pedro, no 38, foi lá dizer: irmão, façam a campanha. Não está aí? Verso 38, disse-lhe Pedro: venham para a quarta-feira da libertação e façam a campanha do óleo da riqueza. Verso 38, a minha Bíblia está assim, a de vocês está assim também não? Está assim também aí na Bíblia de vocês não? Mas será que eu estou ficando míope? Eu estou lendo errado? Peraí. Não. Quando perguntaram: Pedro, o que é que nós faremos? Venha, faça a campanha, minha filha, que você vai ficar curado. Faça a campanha que você vai levar liberto. Dê o voto, faça o propósito, faça a fogueira santa, ande em cima do sal, bote dinheiro no envelope, faça o projeto de vida, faça assim, coloque seus sonhos aqui, e R$100 dentro, nós vamos subir para o monte. Não. Pedro, o que é que nós fazemos? Se arrependam. O que é que nós fazemos, Pedro? Pedro disse o que, irmão? Se arrependam. Se arrependam e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque essa promessa foi dada a vocês, os vossos filhos, vossos pais que estão longe, os que estão perto, todos que Deus quiser chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e adulava o povo. Verso 40. E com muitas outras palavras isso testificava e adulava, não. Testificava e exortava, dizendo o quê?
salvai-vos dessa geração perversa. Muitas outras, mas foi uma pregação ali mesmo. Mas não tinha pandeiro, não tinha música, não tinha cantor gospel famoso, nada. Era o Pedro pregando secamente ali. Muitas outras palavras eram para o povo: salvem-se dessa geração perversa. Se a geração no tempo de Pedro era perversa, quer dizer corrompida, entregue à devassidão, ao pecado, imagine a nossa. 1000 vezes mais. Discurso de ódio. Daqui a pouco, isso que eu estou pregando aqui é discurso de ódio. Hoje, como é que se diz os avivamentos de hoje? Como é que eles ganham os jovens hoje para as igrejas? Venham para fazer a gincana. Olha, vai ter um MMA gospel lá na igreja lá. Vamos lá, vamos nós. Não, abandone essa geração perversa. Não imitem o pecado do mundo. Não imitem a depravação do mundo. Não imitem a devassidão do mundo, a prostituição do mundo que o mundo está praticando. Não. Aí Pedro pregou para eles, exortou, desceu-lhe o rei, pregou de verdade. Aí o povo disse o quê? Fosse a geração Nutella hoje, não era, Marcela? Geração Nutella, discurso de ódio, homofóbico. Jesus é amor. E crente fala isso, é crente. Não é o povo do mundo, não, é os próprios crentes que falam isso. Pastor Jadel, você está julgando. Isso é discurso de ódio. Isso é homofobia. É não, filho, é evangelho. Evangelho. É avivamento. É avivamento. É sede de querer ver vidas, Heitor, vidas se convertendo. Querer ver vidas se arrependendo, sendo salvas, entregando suas vidas para Jesus, sendo seladas com o Espírito Santo. Aí quando Pedro fez isso, o que é que aconteceu? Foram batizados que de bom grado receberam a palavra naquele dia. Agregaram-se quase 3.000 almas. Porque, meu irmão, avivamento verdadeiro acontece conversão verdadeira. Essa pregação, imagina hoje um evento hoje aí, sem música, sem cantor famoso, né? Só uma pregação que nem essa de Pedro, para se converter 3.000 pessoas. Meu irmão, só um avivamento grande para fazer isso. Porque o povo hoje, para dizer que estão vivendo um avivamento, que é um falso avivamento, tem que ter as músicas emotivas e tudo mais que você já sabe. Pedro não mandou tocar nada, mandou botar música de fundo, não botou nada. 3.000 almas converteram, entendendo, abandonar o mundo. Não é aquela coisa, não, agora eu sou gospel da igreja, legal. Aí está lá se prostituindo, mentindo, roubando, adulterando, sendo desonesto. Não, agora eu sou evangélico, gospel. O povo se arrependeu, o povo ouviu uma palavra, meu irmão, puxão de orelha. Não foi com bajulação, foi uma exortação, e o povo se arrependeu. Se agregaram ali 3.000 almas, que é uma igreja avivada, meu irmão. O que é que ela faz mesmo? É ser instrumento de Deus para ganhar, para resgatar as almas que ele ganhou, para resgatar as almas que ele comprou. Não é preocupado em ajuntar um monte de gente. Se Pedro tivesse preocupado em ajuntar um monte de gente, ele tinha do lado todo mundo ali. Ele só queria fazer a peneira ali, para ficar só os eleitos. O último ponto agora, 42 em diante. Agora, nós vimos ali os discípulos esperando o cumprimento da palavra de Deus, orando. Não ficou ninguém trancado lá 15 dias, chorando. Não, saíram lá, foram pregar. Aí o povo agora, os crentes. Vamos ver a vida dos crentes, como é que ficou. Presta atenção aí, viu? O povo aí do avivamento aí de Asbury, Estados Unidos. 42. E perseveraram na doutrina da Assembleia de Deus. E perseveraram na doutrina da Universal, da Mundial, não. Da Igreja Católica, não. Perseveraram na doutrina dos apóstolos. Avivamento verdadeiro, meu irmão, produz na vida do crente, sim, uma conversão legítima, a perseverar na doutrina dos apóstolos. É aquele tipo de crente que chega numa igreja e fica ali enquanto está pregando a verdade, está ali há 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas no dia que aquela igreja entra em apostasia, ele diz, eu estava aqui por causa da palavra, apostatou, eu gostava daqui, amo esses irmãos, mas eu não me converti a essa placa dessa igreja, eu me converti a Cristo, eu persevero na doutrina dos apóstolos, aqui eu não fico mais. Crente avivado de verdade mesmo, não está convertido numa placa de igreja,
Eu vejo o crente, eu nasci na igreja católica que eu vou morrer, já está morto mesmo. Não, a minha Assembleia de Deus eu não deixo de jeito nenhum, também já está morto. Porque o que eu não deixo é a palavra. O que eu não deixo é Jesus. Eu não me converti a pastor, não, eu vou me converter, pastor Jardel. Não, Paulo Júnior, porque eu Paulo Júnior. Me converti a Jesus. Me converti a Cristo. Ando com quem anda com Ele. Se não andar mais com Ele, estou fora. São homens falhos, imperfeitos, mas enquanto estiver seguindo Jesus, pregando a verdade de Jesus, a doutrina dos apóstolos, estou dentro. Mas se tem uma coisa que essas igrejas que se diz estão vivendo um avivamento hoje, meu irmão, tem uma coisa que eles não estão fazendo, é seguindo a doutrina dos apóstolos. Onde está na Bíblia os apóstolos pedindo dízimo? Onde está na Bíblia os apóstolos pedindo trismo? Onde está na Bíblia os apóstolos distribuindo envelope ungido ou coisa ungida por R$100, R$120 para curar o povo? Onde está na Bíblia os apóstolos fazendo campanha de 7 semanas, 20 semanas, 21 semanas? Onde está na Bíblia os apóstolos fazendo um show gospel, cobrando ingresso na entrada, para poder aquela galera ficar legal lá? Está na Bíblia. A doutrina dos apóstolos é forte. Perseveraram na doutrina dos apóstolos. Que mais? Em que mais? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aquela igreja, estamos aqui por causa da doutrina dos apóstolos. Se reunir na doutrina dos apóstolos. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Entrou o fermento, opa, vai embora, hein? Vai-te embora, sai daqui do nosso meio. Aqui é a doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos. Também na comunhão, que era um povo que tinha comunhão, não tinha disputa entre ninguém lá. Não tinha ninguém disputando quem era mais rico, quem era mais pobre, quem era mais bonito, quem era mais feio. Tinha comunhão. E também no partir do pão, o povo se preocupava uns com os outros. Olha o resultado do avivamento na vida do povo. Cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Tá, maravilhas e sinais feitos pelos apóstolos, aí nós não podemos comparar, porque os apóstolos eram os apóstolos. Nunca na história da igreja ninguém fez milagre como os apóstolos. Isso aí você pode esquecer, não vai existir nunca, jamais. Tá? Jamais, jamais. Os apóstolos foram escolhidos por Deus para esse momento da inauguração do Evangelho, para mostrar, assim como Deus escolheu Moisés e manifestou aquelas maravilhas para se revelar ao mundo, assim Deus escolheu os apóstolos para operar aquelas maravilhas para se revelar ao mundo. Ninguém mais vai fazer milagre igual aos apóstolos. Ninguém. Agora, temor, isso a igreja avivada tem. E mesmo que nós não vejamos, não operemos milagres como os apóstolos, mas nós cremos que Deus pode fazer. 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Olha isso aqui. Um povo que vive um verdadeiro avivamento, ele pega daquilo que ele tem para poder ajudar os irmãos que precisam. Ele não estava, irmão, aqui não tinha ninguém lá saindo nas ruas, nos moradores de rua, não sei aonde, tirando foto, dando sopão, não. Aqui era ajudando os irmãos da igreja. Porque dando sopão para a gente de rua e tirando foto, a gente vê muito isso aí. Vendo evento, não sei quantas toneladas de alimento vai para um bairro ali para tirar foto, para depois o cara se lançar vereador, a gente se vê muito nisso aí, a deputado. Mas o que custa ajudar o povo lá fora e deixar os daqui dentro passando necessidade? Não, porque lá o cara aparece, sai na mídia, todo mundo fala, e aqui ninguém vê, ninguém fala. Pode exatamente aqui que Deus quer. Eu vou dar de comer os de fora se os de dentro estão com fome. Crente que vive verdadeiro avivamento, meu irmão, aqui, eles pegaram, venderam o que tinham e foram repartir com os irmãos mais pobres. Nós não temos necessidade de vender o que temos para repartir uns com os outros, porque nós não estamos sendo perseguidos. Nós podemos ainda sim continuar possuindo nossas propriedades, mas o crente, o verdadeiro avivamento na vida do crente, ele continua possuindo suas propriedades, mas ele pega daquilo que ele possui e está sempre disposto a socorrer os irmãos que precisam. Ou seja, em outras palavras, uma igreja que está vendo o verdadeiro avivamento não tem necessidade no meio deles. Tem pobre, mas não tem necessidades, porque os outros que têm, chegam junto e ajudam. Será que aquele povo estava vivendo lá em Asborne?
Será que realmente aquele avivamento lá não sei aonde, sei para aqui, sei para acolá? Será que realmente irmãos estão preocupados com os irmãos da igreja que estão passando necessidade? Será que tem realmente um projeto dentro da igreja para ajudar os irmãos que precisam, que ganham pouco ou que estão desempregados? Ou não estão pouco se lixando? Deixa a música rodar e vamos levantar a mão para cima e chorar. Não é isso que gostam? Tem uma música do Anderson Freire, que muitos dizem que tem heresia e tudo mais, mas tem muito trecho bonito nela. É aquela música lá: no mesmo lugar vai passar um levita, quem sabe uma canção para Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo, mas como a si mesmo o próximo ele não amou. Ele viu o cara cair no chão e disse: não, eu sou sacerdote, eu estou apressado, eu tenho que ir logo. Deixa ele aí cair. Ele não podia pegar porque senão ele ficava impuro, não podia fazer o culto. Aí depois veio o levita. O levita, quem sabe uma canção para Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo, mas como a si mesmo o próximo ele não cuidou. Fez a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédio para curar a dor, e aquele homem ali caído continuou. Aí depois ele fala ali: no mesmo lugar o católico vem. Não, ele diz assim: não sei o nome da sua religião, não sei se ele orava, se muito bem cantava, só sei que ocupado estavam suas mãos, dentro dele havia muita compaixão. Ele olhou o homem caído, foi lá, colocou azeite, viu em suas feridas, parou a viagem que ele tinha, perdeu um dia de viagem, cuidou dele, levou para a hospedaria, pagou e disse: gastar mais uma coisa na volta, eu te pago. Ele estava mostrando ali, meu irmão, porque Jesus disse: quem é o meu próximo para fazer alguma coisa por ele? Isso, o teu próximo é aquele que você mesmo se aproxima dele e ajuda ele na necessidade. Esse é o avivamento. O crente que vive avivamento, meu irmão, ele está sempre preocupado com a necessidade dos outros irmãos. Ele está preocupado, em fazer alguma coisa por alguém, como disse, quem foi que dirigiu o culto aqui agora há pouco? O Heitor. Ele está sempre preocupado, como disse o Heitor, em chegar para alguém que está necessitado e ajudar, chegar para alguém que está necessitado e socorrer. Ele tem um prazer, Auricélio, ele tem um prazer, ele tem alegria de chegar e saber: o irmão está passando necessidade, irmão, pois pega aqui, toma aqui, isso aqui para lhe ajudar. O crente vive o avivamento, ele não é egoísta, é isso que o texto está falando, ele não é egoísta. Ele não é avarento, o Deus dele não é as coisas do mundo, não é os bens desse mundo, nem as riquezas e as glórias desse mundo. Todos que criam estavam juntos, perseveraram dos apóstolos. Os que tinham propriedades vendiam, traziam suas fazendas, repartiam com cada um de acordo com a necessidade. Perseveravam unânime todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração. O povo que cultuava, que adorava, todo dia fazia a obra de Deus. Hoje você vê esses meninos, as meninadas hoje aí, uma crítica para vocês, garotada. A igreja gospel lá que você faz parte, mobiliza os jovens aí, vai ter o retiro de carnaval, já passou, né? Vai ter o retiro de carnaval, bota o jovem para vender bala no sinal, para comprar o ingresso para entrar. Vai lá os meninos lá: ei, fulano, você passa no sinal ali. Eu já passei por isso, mas já vi muitos. O senhor poderia comprar uma bala aqui, alguma coisa para ajudar, porque a minha igreja vai fazer um retiro, para a gente poder ir também, fazer. Aí vão lá toda alegre, toda eufórica, chega em casa, a mãe diz: minha filha, me ajuda a lavar os pratos. Não, mamãe. Minha filha, me ajuda a lavar a roupa. Não, mamãe. Minha filha, me ajuda a varrer a casa. Não, mamãe. Não come não lava nem o prato que come, não lava nem a roupa que veste. Tudo que a mãe pede, ele não faz, mas está na igreja lá, cantando, chorando, com as mãos para cima e fazendo um movimentinho com os pobres, com os jovens, achando que está vivendo um avivamento. Maltrata a mulher em casa, trata bem os irmãos e acha que está vivendo um avivamento. Maltrata o marido em casa, desrespeita o marido e trata bem as irmãs e acha que está vendo um avivamento. Desrespeita os pais, desobedece os pais, mas obedece o pastor e é bem com os irmãos da igreja, já está vendo um avivamento. Aqui tinha culto, meu irmão, de verdade, adoração de verdade, louvor de verdade, tinha alegria, singeleza de coração, não tinha ninguém arrogante. No verso 46, singeleza de coração, humildade, simplesmente. Não chegava na igreja porque tem um carro do ano, ou um carro, não chegava na igreja andando de salto alto, achando que é melhor do que os outros. Tinha singeleza de coração.
Coração simples, humilde. Sim. Verso 47. Louvando a Deus, caíram na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E todos os dias aqueles que queriam ser salvos iam para a igreja. É isso que o texto está dizendo? E todos os dias aqueles que queriam ser salvos iam para a igreja. Não. E todos os dias aqueles que Deus queria salvar, Deus ia acrescentando eles na igreja. Porque a igreja avivada sabe que entende a soberania de Deus e sabe que Jesus morreu pelos eleitos, e é esses eleitos quem vão se converter e quem vão fazer parte do povo de Deus aqui na terra. Então, meu irmão, para fechar, o que nós estamos vendo aqui nesse texto aqui? As características de um avivamento. Um povo que está primeiro esperando o cumprimento da palavra, porque sabe que vai se cumprir, demora o tempo que demorar. Um povo que se reveste de autoridade e prega o evangelho de Cristo, o evangelho apostólico, para ver a salvação das pessoas, não apenas emoção. Um povo que não se apega às coisas desse mundo, embora as tenha, mas usa disso para ajudar e socorrer as pessoas. Será que é esse avivamento que a igreja lá dos Estados Unidos viveu? Será que é assim que os crentes lá estão vivendo? Repita, irmão, vamos parar de confundir avivamento com grito, com gente pulando, saltando, rodando, falando língua. Não pode cantar qualquer música aqui agora. Qual música você vai cantar o louvor agora aí? Pode cantar qualquer louvor aqui, a gente pode chorar. Eles estavam lá chorando. Isso não quer dizer avivamento. Em suma aqui, meu irmão, que nós vimos aqui avivamento manifestado na vida daqueles crentes no dia a dia. Tornaram pessoas gentis, pessoas bondosas, misericordiosas, cheias de compaixão, de amor pelo próximo. Pessoas que tinham empatia, que sabiam se colocar no lugar dos outros. Um povo que não aceitava um culto se não fosse cristocêntrico, se não fosse para Jesus. Que não ia perder 2 horas do seu tempo no domingo para vir para o culto, onde as músicas todas é para louvar o homem, onde a pregação é para bajular o homem. O povo avado não ia perder tempo com isso, não. Eu me lembrei de uma jovem, eu estava fazendo um programa lá numa rádio, lá no Siqueira. A menina ligou para a rádio: pastor, eu sou uma jovem aqui da igreja tal. Pastor, desse jeito, irmão, nunca me esqueci disso aqui, não lembro nem que ano foi isso. Aquela rádio lá na Osório de Paiva, lá no Siqueira, lá, Zé, aquela. Ela me disse: pastor, eu estou cansada dos congressos, dos cultos de jovem. Eu quero a palavra. Eu quero a palavra, eu quero estudar a palavra, aprender a palavra. Isso que eu quero. Que um povo avivado, meu irmão, ele quer ouvir a doutrina apostólica. Aí aquele povo avivado, Paulo começou a pregar cedo da tarde, já deu de madrugada, Paulo estava pregando. O Eutico lá sentado na janela bambeou, caiu. Quem lembra disso? Lembra, né? O Paulo não estava lá, irmão, esse que eu te digo. Eita, que esta noite Deus vai fazer coisa tremenda. Eita, que Deus está revelando ali o anjo do conselho, o anjo do mistério. Tem um varão aí do teu lado, a bandeja de ouro. Não, Paulo estava com isso não. Paulo estava ensinando o evangelho, ensinando como é que o crente anda, falando sobre a salvação, sobre as mansões celestes. Os crentes estavam lá no Espírito vislumbrando. Eita, Paulo, que glória, hein? Que maravilha essa cidade celestial. Um avivamento daquela igreja, irmão, levou aqueles irmãos. Não era vivendo o estereótipo, esse escudo sensacionalista que nós temos hoje, não. Mas levou aquele povo ao ponto de morrer por Cristo, porque sabia que havia uma ressurreição gloriosa para eles. Sabia que se morressem aqui, nós teríamos uma casa eterna no céu. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos louvar.
Então, quando você ouvir alguém por aí dizendo, ai, tá havendo um avivamento acolá, você diz, não, deixa o povo sair daí de dentro, deixa eles terminar de orar. Quando eles saírem daí de dentro, que eles começaram a pregar, vamos ver o culto deles, se Jesus agora é o centro. Porque se a igreja quer viver um avivamento hoje, irmão, primeira coisa que a igreja tem que fazer aqui é mudar o tipo de culto que eles estão fazendo. É voltar a pregar o evangelho da salvação, do arrependimento, a doutrina apostólica. Voltar aí nas ruas, não chamar as pessoas para vir para uma campanha ou para experimentar que Jesus é bom, não, mas pregar arrependimento. É cantar louvores que adorem de fato a Deus. É os crentes terem, sim, o desejo de servir a Deus, trabalhar para Deus, e de falar do amor de Deus e da obra de Cristo que salva, e causar um impacto verdadeiro nessa sociedade, não de emoção, mas da palavra poderosa da parte do Senhor.